Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Abba, Pai, glória a Deus. Graça e paz, igreja abençoada. Graça e paz, irmãos, vamos ficar de pé para a glória de Deus. Graça e paz a você que está aí agora ao vivo no Facebook e no YouTube. Este é o último culto do ano, hein? Depois eu vou pregar só o ano que vem, hein? Vou pregar só o ano que vem. Esse é o último culto do ano. Vamos agradecer a Deus de todo o nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos que Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, Senhor. Nós declaramos o Teu senhorio sobre nossas vidas. Recebemos a graça e o apostolado por amor do Seu nome para a obediência da fé entre nós todos os gentios. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e está escrito que não volta para o Senhor vazia. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu sei que tu és poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Graças te damos pelo ano de 2020, dizemos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Todas as coisas colaboraram para o nosso bem, graças a Deus. Por isso em tudo damos graças. Recebemos por fé que estamos debaixo de uma cobertura divina, uma cobertura angelical sobre nossas vidas. Está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Por isso nenhum mal nos aconteceu, nem praga alguma chegou em nossas vidas. O Senhor é o Senhor que nos sara. Graças a Deus, em tudo te damos graça. Que a ministração dessa noite seja para a tua glória. Manifesta a tua revelação, manifesta tua sabedoria predestinada, manifesta em nossas vidas, na igreja, nos teus filhos, nas tuas ovelhas, nos teus escolhidos, para a tua glória. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Graças a Deus. Amém, abençoados. Pode se assentar, por favor. Pode se assentar. Um graça e paz especial a você que está no Facebook aí e no YouTube. Será que você já tem os livros MGA? Não tem ainda? Está acabando o ano de 2020, hein? Esse aqui é o mais novo volume, número 5, livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 5. Logo teremos o volume 6, hein? Só em março, no aniversário do ministério. Em março teremos o volume 6, tá? Assunto sobre predestinação, vai ser muito bom, muito forte. Mas se você não tem ainda, tá? Se esse é o volume 5, tem o 4, tem o 3, tem o 2 e tem o 1, tá? Eu tenho alguns aqui, deixa eu ver quais que eu tenho. Eu tenho aqui o volume 2, se você ainda não tem livros, série Graça e Apostolado, aqui o volume 4, tá? Acho que eu não tenho aqui o volume 1 e o volume 3 não tem. Quaisquer livro que você adquirir do MGA, série Graça e Apostolado, você vai ganhar grátis o Provérbios MGA e o Rei de Tiro. Esse Rei de Tiro aqui já está em todo o Brasil, tá? Não vende em nenhuma livraria evangélica, somente aqui no Ministério Graça e Apostolado. Produção independente. Rei de Tiro faz parte, vai grátis para você, tá? Você não paga nada. Adquire o livro MGA, eu te mando de brinde, de grátis, o Rei de Tiro e o Provérbios MGA. Assunto novo hoje, apostolado novo. Esta é a última pregação do ano de 2020. Aqui, né? Porque eu posso pregar amanhã também, ainda quinta-feira ainda é 2020. É para alguma pessoa. Mas oficialmente, gravado, registrado, essa é a última do ano de 2020. Aí eu vou pregar só o ano que vem. Domingo, já é o ano que vem. Por falar em domingo, domingo é dia 3 de janeiro, hein? Você não pode perder o culto por nada aqui no MGA. Ao vivo. Dia 3 de janeiro é o primeiro culto do ano
com a liberação da palavra profética, que já me foi revelada. Então, vocês receberão a palavra profética para viver aí o ano de 2021. Dia 3, hoje é 30 de dezembro de 2020. Amanhã 31, sexta-feira dia 1, sábado dia 2, domingo dia 3. Primeiro culto do ano de 2021. Você não vai faltar, né? Não, você não vai ficar de fora de se mover. Quer uma dica? Começa o ano fazendo a coisa certa, irmão. Não começa o ano tomando cachaça, em festas da carne, em bebedice. Não, começa o ano fazendo a coisa certa, na presença de Deus. Vem estar domingo agora, 6 horas da tarde, culto de louvor, de adoração, e você vai receber a palavra profética, a direção de Deus para a sua vida, para todo o ano de 2021. Não sei se vai caber aqui na igreja, mas domingo vai ser um grande mover, tá? Então não falte, não perca. Dia 3, hoje é dia 30 de dezembro. Amanhã, dia 31, sexta, dia 1, ano novo. Sábado, dia 2, domingo, dia 3, primeiro culto do ano, tá? E você vai receber a palavra profética. Amém? Vamos para o assunto de hoje? Vamos começar primeiro lendo Mateus capítulo 20, daqui a pouco eu te dou o tema. Pega aí Bíblia, papel e caneta. Mateus capítulo 20, daqui a pouco, deixa eu ler esse texto, aí eu vou te dar o tema de hoje, que vai ser muito importante. Vocês nunca ouviram esse assunto, então Bíblia, papel e caneta aí, hein? Amém, abençoados? Mateus 20. Abra sua Bíblia. E você aí no Facebook, no YouTube, em qualquer lugar do Brasil, alguma cidade, vários estados estão ao vivo agora, tá? Ou em outro, Portugal, por exemplo, o abençoado Fábio lá em Portugal, o abençoado Antônio Félix também em Portugal, e o abençoado Ivo também em Portugal, a abençoada Maria lá em Moçambique, na África, o abençoado Javier no México, e tantos, pastor Nicolas, Venécia na Argentina, quantas ovelhas em todo o mundo, toda a terra. Mateus 20, quem já achou, diga amém. Versículo 16, Bíblia, papel e caneta. Primeiro eu vou ler esse versículo, depois eu vou te dar o tema. Mateus 20, verso 16. Jesus disse: assim, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Pois muitos são o quê? Chamados, mas poucos escolhidos. Olha que aqui tem um antagonismo. Mateus 20, verso 16. Oi? Não entendi. Não tem? Mateus 20, verso 16. Olha o antagonismo. O que é algo antagônico? Oposto. Mateus 20, 16. Muitos. O que é oposto ou o contrário de muitos? Poucos. Então Jesus disse: muitos são chamados. Mas quantos são os escolhidos? Quantos está escrito aí? Poucos. De novo, Mateus 20, 16. Muitos são chamados. Mas quantos que são escolhidos? Poucos. Está claro ou não está claro? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Diga comigo, Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O assunto de hoje, o último tema, a última pregação do ano de 2020. O tema, anote aí: sinais de quem não foi escolhido. Sinais de quem não foi escolhido por Deus. Esse é o tema de hoje. Você aí no Facebook ao vivo, anote no seu caderno. Você no YouTube ao vivo, no nosso site. 2021 agora, daí vamos colocar essas pregações novas tudo na rádio MGA.
Aquelas pode tirar aquelas, já coloca todas as novas agora, né? De dezembro para trás, vai pegar uma leva de mensagens novas. radiomgaonline.com. Depois você acessa, tá? 24 horas graça, 24 horas apostolado. www.radiomgaonline.com. Rádio oficial do Ministério Graça Apostolado. Tema de hoje: sinais de quem não foi escolhido por Deus. Você vê pessoas chegando na igreja e pessoas saindo da igreja. Vê ou não vê? O abençoado está há mais de 20 anos no ministério. Quantos que o senhor já viu entrar e sair? Não permaneceu nesse ministério. Não permaneceu nessa igreja. Nem em outra. Isso aí nós temos que estudar essas pessoas, né? Ué, o que mais tem no mundo é o quê? Igreja. Toda cidade na face da terra tem duas coisas. Eu vou falar só de uma. Uma é a igreja. Toda cidade tem. Mas a pessoa não permanece nessa igreja, não permanece na outra igreja, não permanece no outro ministério, muda de cidade, não permanece em lugar nenhum. Aí o radical vai falar assim: nós somos a igreja. Sempre tem os bobão, os radical, né? Nós somos a igreja. A igreja não é uma pessoa. Uma pessoa é membro do corpo de Cristo. Uma pessoa é membro da igreja. A igreja não é uma pessoa. A igreja vem do grego eclésia. A igreja é um conjunto de pessoas salvas. É um grupo de pessoas salvas. Não é um grupo de quaisquer pessoas. Porque senão no jogo do Corinthians e São Paulo o Morumbi estaria lotado, né? E tem muita gente. O jogo do Maracanã, Flamengo e Fluminense, o Maracanã lotado com 60, 80 mil pessoas. Olha, é um grupo de pessoas. Mas a igreja não é apenas um grupo de pessoas. A igreja, do grego eclésia, é um ajuntamento, um agrupamento de pessoas salvas. Então a igreja não é uma pessoa. É errado dizer, eu sou a igreja. Não é correto dizer. A igreja é um grupo de pessoas. Tá? Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é correto. 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 6, 19. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora, a igreja é outra coisa. A igreja é um ajuntamento de pessoas. É um agrupamento de pessoas salvas. Está claro ou não está claro? Agora, o tema de hoje: sinais de quem não foi escolhido por Deus. Aquelas pessoas que falam, também essa igreja aí, também esse pastor aí vai para outra igreja. Passa um pouquinho, também essa igreja aí, esse pastor aí. Passa um tempo, vai para outro ministério. Aí, esse ministério também, essa igreja aí, esse pastor aí, traduzindo, e não fica em lugar nenhum. Não congrega em lugar nenhum. Não permanece em lugar nenhum. Pessoas que entram e saem sem dar satisfação. Vem sem ser chamado. Vai embora sem ser mandado. Não tem gente assim? Não tem pessoas que aparecem e some do nada? Não tem pessoas que parecem fervorosa, parece e aleluia, e quando você vai ver, está tomando cachaça, está fumando, está no mundão. Tem ou não tem? Não tem pessoas que, e com a Bíblia, e depois, cadê? Nem aqui, nem ali, nem lá, nem lugar nenhum. O que será que é isso aí, hein? O tema de hoje, diga comigo, sinais de quem não foi escolhido por Deus. O que Jesus disse em Mateus 20, verso 16? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Será que eu sou um escolhido de Deus? Esses dias eu preguei aqui, conhecimento versus revelação. O que é conhecimento? Eu poderia usar Efésios 1:4. Eu tenho conhecimento,
Eu sei até de cor. O que diz Efésios 1:4? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso é conhecimento. E eu preguei conhecimento versus revelação. Será que eu fui? Será que eu, não vou falar de você que está me assistindo, de você aqui na igreja. Será que eu fui escolhido por Deus? Será que eu sou o escolhido por Deus? Será que eu fui? Como é que eu vou saber se eu fui ou se eu não fui? E se amanhã eu desviar, voltar para o mundão? Porque eu já vi até pastores que voltou para o mundão. Eu conheço pastores, hein? Eu conheço, não é um ou dois não. Eu conheço pastores que pregavam e que até em graça, na graça, e agora nem graça, nem lei, nem nada. O que é isso aí? O que será que é isso aí? Eu conheço. Eu estou lembrando de alguns aqui que não vou citar o nome. Pastor do Rio de Janeiro, pastor aqui em São Paulo, pastor em outros lugares, outras cidades. Eu conheço vários pastores que já não é mais pastor, não é crente, não é cristão, não é mais nada. O que será que é isso aí? Eu conheci um pastor, ele era bispo do Brasil, abaixo do José Luiz. Ah, escapou essa. Então, ele não é mais nada. Não é pastor em graça, não é pastor da lei, não é crente, não é mais nada. É possível isso? Olhando para Paulo, Paulo foi até o fim da sua vida. Como é que um pastor para no meio do caminho? Se Paulo foi até o fim da vida dele. Como é que um pregador, como é que um crente para no meio do caminho e não crê mais em nada, e não lê mais a Bíblia, e não congrega em igreja nenhuma, e não ora mais? E o Paulo foi até o fim da vida dele, o Pedro foi até o fim da vida, o Tiago, o João. O que será que é isso aí? O Espírito Santo me falou que é isso aí. Sinais de quem não foi escolhido por Deus. Vamos começar? Gênesis capítulo 4. Vamos ver alguns sinais de quem não foi escolhido por Deus. Começando em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Tema de hoje muito importante, hein, irmã? Ô irmão, Bíblia, papel e caneta. Vocês na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, Acre, Maranhão, Piauí. Quantas ovelhas em todo o Brasil debaixo desse apostolado. Bíblia, papel e caneta, vem comigo. Sinais de quem não foi escolhido por Deus. Começando, Gênesis 4. Vamos ver aqui. Um sinal de quem não havia sido escolhido por Deus. Gênesis 4, versículo 1. Gênesis 4, 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Presta atenção, hein? Gênesis 4, 3. Passando-se os dias, ou seja, ao cabo de dias, trouxe, sublinha aí, trouxe Caim. O que ele trouxe? Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha que atitude bonita! De domingo, na hora do culto, as pessoas vêm e trazem ofertas ao Senhor. É ou não é verdade? Não fazem isso? O Caim fez também. Mas há uma diferença. Há uma diferença. Gênesis 4, verso 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Coloca o dedo em Gênesis 4, 4, parte B. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Está vendo? Atentou. Recebeu o Senhor tanto Abel, a pessoa de Abel, como a atitude, a oferta de Abel. Olha que coisa legal. Gênesis 4, versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta, não
atentou, não recebeu. Por quê? Por que Deus recebeu a oferta de Abel e a pessoa de Abel? E por que Deus não recebeu a oferta de Caim? E agora, quem explica isso? O que tem a ver com a pregação, o tema de hoje? Sinais de quem não foi escolhido por Deus. Ué, mas Deus não recebeu a oferta de Caim? Nem recebeu Caim e nem a oferta dele. Será que Caim não era um escolhido de Deus? Será que não era? Lendo a Bíblia, eu encontrei 1 João capítulo 3. Abre aí. Vamos ver o que tem lá. 1 João, lá na frente. Lendo a Bíblia, é bom ler a Bíblia, né, abençoados? A gente adquire conhecimento, falei domingo aqui, conhecimento e sabedoria. 1 João, capítulo 3, olha o que eu achei aqui na Bíblia. 1 João 3, verso 12. 1 João 3, 12. Não sendo como Caim, que era do maligno. Nossa, se o Caim era do maligno, então ele não tinha sido escolhido por Deus? Está aí a resposta por que Deus, Gênesis 4, 4 e 5, por que Deus não recebeu nem a Caim e nem a sua oferta. Quem está entendendo? O tema, sinais de quem não foi escolhido por Deus. Pastor, mas qual a diferença de ser escolhido e não ser? Toda a diferença. Porque se você não foi escolhido por Deus, você está perdendo o seu tempo. Porque de conformidade com a Bíblia, se alguém não foi escolhido por Deus, Deus não vai receber o que você faz. Nem a você, nem a sua oferta. Pastor, você está dizendo que eu não fui escolhido? Não, não estou falando isso aí. Estou dizendo se você não foi escolhido. Não estou dizendo que você não é escolhido. Então eu vou falar de mim. Se eu não fui escolhido por Deus, Ele não vai receber a minha oferta. Se eu não fui escolhido por Deus. E como que eu vou saber se eu fui ou não? Como é que eu vou saber se eu fui escolhido por Deus? O Caim eu estou vendo que ele não foi escolhido. Por quê? Porque Gênesis 4, 4. Deus não recebeu nem a Caim e nem a sua oferta. Gênesis 4, 5. Não recebeu. Por quê? 1 João 3, 12. Porque Caim era do maligno. Foi por isso que ele matou o seu irmão. Se o Caim era do maligno, em outras palavras, Caim não era um escolhido de Deus. Então, tem caneta aí? Pelo que eu estou aprendendo com o Espírito Santo, Deus não recebe ofertas de quem não foi escolhido por Ele. Pode fazer o que quiser fazer. E eu já vi muitas pessoas fazendo. Eu já vi cantar, louvar, já vi tocar, eu já vi pregar, eu já vi orar, eu já vi fazer muitas coisas. Eu já vi muitos tocarem, já vi tocarem para Deus, eu já vi muitos cantarem para Deus, eu já vi muitos orarem a Deus, eu já vi muitos pregarem a palavra de Deus, eu já vi muitos ensinar a palavra de Deus. Eu já vi muitos. Mas de todos esses que eu vi, nem todos permaneceram. Um desviou, o outro morreu, o outro trocou Deus por dinheiro. Eu já tenho visto, trocou Deus por dinheiro. O outro trocou Deus pela sua vida carnal. Um dia um homem me falou assim, não, eu não quero mais servir a Deus não. Eu vou cuidar da minha vida. Eu e minha esposa, nós vamos cuidar da nossa vida. Eu vou cuidar da minha vida. Eu olhei assim, fiquei quieto, porque cada um responde por si. Falar isso para um apóstolo, eu vou falar o quê? Não, você é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Deus falou pela boca de Zacarias 4,6, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. A pessoa chega para um pastor, para um apóstolo, prestes a ser consagrado a pastor, e fala que não quer mais servir a Deus, que quer cuidar da sua vida. Eu vou falar o quê? Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Ninguém pode falar, porque ninguém é obrigado a nada. Quantos que eu já vi pregando, exortando, dando bronca nos outros.
não tem um ministério, não congrega em lugar nenhum. Não vou falar do MGA, nem aqui, nem em lugar nenhum. Não tem fruto de que foi escolhido por Deus. Não é questão do MGA. Quer que eu comece a citar nomes de pastores aqui, homens de Deus? Quer que eu comece a citar nomes de crentes que não pertencem ao MGA? Asaf Borba, Ademar de Campos, e por aí, e tantos outros que eu conheço. São homens de Deus que não congregam no MGA, não está nem em graça, mas são homens de Deus, consagrados a Deus, e têm frutos do Espírito. Daniel Souza, pastor Daniel Souza, lá de Santos. Tantos que tem no Brasil, quantos que tem, que eu conheço. Tem fariseu, tem falso profeta, mas também tem homens de Deus. Quantos que eu conheço? O tema de hoje, sinais de quem não foi escolhido por Deus. Mateus capítulo 7. Vamos para o segundo texto. Mateus capítulo 7. Isso aqui é regra para se conhecer um crente. Isso aqui é regra, esse Mateus 7 que eu vou ler, é regra para se conhecer um homem de Deus, se é ou se não é, se é um crente, se não é crente, se é um cristão, se não é um cristão, se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Isso aqui é regra. Posso ouvir um amém? Mateus 7,16. Pelos seus o quê? Frutos os conhecereis. Para aí. Não preciso nem ler mais nada. Não preciso ler mais nada. Aqui tem rema, tem revelação. Mateus 7,16. Pelos seus... como é que se conhece uma árvore? É claro que Deus não está falando de árvore, está falando de pessoas. Mateus 7 fala árvore. Mas no Salmo 100 fala ovelhas. Então, é uma analogia que Deus faz, é uma linguagem profética. Salmo 103, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ora, nós somos ovelhas e estamos num pasto? Claro que não, um sentido figurado. É só uma analogia que Deus está fazendo, nos comparando com ovelhas. O Mateus 7 também, nós não somos árvores. Mas Jesus nos comparou como uma árvore, que dá o quê? Fruto. Ou mau fruto, ou frutos bons. Por isso que Mateus 7 fala árvore boa e árvore má. Nós somos árvores? Não. Isaías 61 não chama de carvalhos de justiça. Plantação do Senhor. Será que nós somos plantas? Nós somos carvalho? Então não se entende literal. É uma analogia que Deus faz. Agora, qual a analogia que Deus está fazendo? Olha para uma árvore, eu gosto muito de manga. Olha para uma mangueira, olha para uma árvore. Pega o fruto. Eu gosto de manga bourbon. Se você for me dar uma manga, é bourbon, tá? É a que eu mais gosto. Pega uma manga bourbon e quando você vai cortar ela, tudo, sabe aquelas veias pretas no meio, cheio de bicho, tudo. Pelo fruto você conhece a árvore. Deixa aquela árvore e vai em outra mangueira. Pega outra manga. Quando a manga bourbon tem um cheiro... Nossa, que cheiro gostoso. Aí eu chupo até a casca da bourbon, eu arranco assim... Eu chupo, igual lamber Danoninho. Sabe o Danoninho que você lambe a tampa do Danoninho? A manga bourbon, eu gosto tanto da manga bourbon que eu vou arrancando a casca e comendo para depois comer a manga. É assim que eu como a bourbon, tanto que eu gosto. Se ela é boa. Então eu vou pegar essa manga, tá cheio de bicho podre. Eu pego a outra manga, tá maravilhosa. Então o que Jesus fez? Qual a analogia? Olha, eu estou comparando vocês com uma árvore. Veja Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Vai para o verso 20. Mateus 7,20. Vai marcando na sua Bíblia. Mateus 7,20. Portanto, de novo, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos. Olha o que Jesus disse no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia, Abba Pai, amém, abençoado. O que eu conheço de gente que fala abençoado, melhor dia. O que eu conheço de gente que é igual papagaio, que só fala, mas não tem fruto nenhum. Por que não tem fruto, hein? Nossa, será que é um Caim? Gênesis 4, Caim. Mateus 7, uma árvore má. Não tem fruto, e quando tem fruto podre, frutos maus.
Olha o Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Pô, eu conheço gente que só faz a vontade da carne e não faz a vontade de Deus. Ou eu estou falando besteira, quer que eu comece a falar aqui? Eu conheço vários. Não, vamos ler. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quantos que eu conheço que fala Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia, está escrito, Efésios tal, Colossenses, e a Bíblia diz, e Deus. Quantos que eu conheço que não faz a vontade de Deus, faz a vontade da carne? Quantos que eu conheço? O tema de hoje, olha o tema de hoje. Diga comigo, sinais de quem não foi escolhido por Deus. Bom, então em Gênesis 4 nós aprendemos o que com o Espírito Santo? Que o Caim não foi escolhido por Deus. Por quê? Porque Deus não atentou nem para Caim e nem para a sua oferta. Deus não recebeu. Por quê? 1 João 3,12, Caim era do maligno. Chegou até matar o seu irmão. Então em Gênesis 4 aprendemos que Caim não tinha sido escolhido por Deus. Agora em Mateus 7 aprendemos o quê? 21, que nem todo aquele que, glória a Deus, aleluia, Abba Pai, oh glória, está escrito, olha a Bíblia aqui, porque está escrito, não sei o quê. Quantos que eu já vi falar está escrito e hoje cadê? Nem na igreja católica não está, nem na missa não está. Alguns porque dizem que sabe muito. Ah, eu vou na missa, então congrega numa igreja em graça. Não, porque todas estão erradas. Você é o único certo. Todas as igrejas estão erradas. Todas as igrejas estão erradas, todos os ministérios estão errados, nenhuma igreja presta. Não é assim que você pensa? Você é o único certo. Só que você não congrega em lugar nenhum e você não dá fruto para nada. Estou vendo. Pensa que eu não estou vendo você que fala que toda igreja está errada e não congrega em nenhuma? Você pensa que eu não estou vendo você? E se eu estou vendo, você imagina Deus. Imagina os anjos. Você pensa que eu não estou vendo que você fala mal daquela igreja, fala mal dessa igreja, fala mal da outra igreja, fala mal daquele pastor, fala mal do outro pastor, fala mal do dízimo, fala mal da oferta. Você só fala mal, não congrega em lugar nenhum e não dá fruto para Deus. Não faz a vontade de Deus. Estou vendo. A verdade é que você não foi escolhido por Deus. Falei. É impossível todas as igrejas na terra estarem erradas e você está certo. Isso é impossível. Tem igrejas de 1000 anos na terra. Tem igrejas de 500 anos na terra. Tem igreja de 200 anos na terra. Tem igreja que tem 100 anos na terra. O MGE vai para 30 anos na terra. Todas estão erradas. Você é o único que está certo. Não tem gente assim? Eu conheço. Mulher, homem, velho, novo, casado, solteiro. Eu conheço vários. Está todo mundo errado, ele é o único certo. Mas quando você chega perto da árvore, não tem nenhum fruto. Assusta o irmão, não suporta os fracos na fé, só vê defeito nas igrejas, só vê defeito no pastor, na pastora, no ministério, só vê defeito, nunca fala dele. Procura uma pessoa que sai do ministério, pergunta por que saiu. Vai falar, também o pastor, também é pastora. Teve um que falou assim, porque é o obreiro. O outro me falou, não, porque é a pastora. Tá bom, então vai servir a Deus, né? Não está servindo a Deus, não congrega em lugar nenhum, não lê a Bíblia, não ora, não dá fruto nenhum. Então o problema não é o pastor, não é a pastora, não é a igreja. Porque esse problema, essa igreja tem uma aqui em frente, ó. Tem uma igreja aqui do lado. Não, porque eu quero servir a Deus. O que mais tem no mundo é a igreja. Você servir a Deus. Ser útil na obra, no reino de Deus. Mas não está dando fruto. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar comigo. Porque na verdade, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é a verdade. Por isso que nunca dá fruto. Nunca dá fruto. Nunca dá fruto.
Nem aqui, nem ali, nem em graça, nem na lei, nem em lugar nenhum. Nunca dá fruto porque não foi escolhido por Deus. Ponto. Está claro ou não está claro? Por isso que não dá fruto. Bom, nós falamos de Caim. Vamos falar de um outro personagem? Salmos 41. Vamos falar de um outro personagem. Salmos 41. O tema hoje, sinais. Irmão, irmã, você quer maior fruto? Olha, você quer maior sinal que não dar fruto para Deus? Você quer maior sinal? O pastor não precisa nem estar do lado. Eu não preciso nem dar um estudo, um seminário para você entender. Você quer maior sinal que esse? Você quer maior sinal? Eu duvido que você nunca leu Mateus 7, 15, 16, 17, 18. Você já leu. Pelos frutos conhecereis falsos profetas. Eu duvido que você nunca leu. Já leu. Então, você quer maior sinal que esse de não dar fruto? Alguém vai dizer, apóstolo, mas eu não sou apóstolo. O outro fala, mas eu não sou pastor. O outro fala, mas eu não sou profeta. Não tem problema. Porque Romanos 12, 6, Paulo disse que temos diferentes dons. 1 Coríntios 3, um prega, um planta, o outro rega. Romanos 12, um semeia, o outro acolhe, o outro acampa. Temos diferentes dons. Não é desculpa você não ser apóstolo. Não é desculpa você não ser profeta. Coríntios 12, 29 e 30, são todos apóstolos? São todos profetas? Claro que não são. Então você tem o seu dom, eu tenho o meu. Você tem o seu dom, eu respeito, eu tenho o meu. Ah, mas eu não sou um pregador, não tem problema. Você está fazendo aquilo que eu não faço. Glória a Deus pela sua vida. Ah, mas eu não sou um apóstolo, não tem problema, você está semeando no reino. Romanos 12, um semeia, contribui com liberalidade. Isso é um dom de Deus. Está dando fruto. De um modo ou de outro está dando fruto. Problema é não dar fruto, nunca. E só fala mal, e só julga, e só vê defeito, e não permanece. Esse é o problema. O assunto hoje, sinais, porque não é um só, sinais de quem não foi escolhido por Deus. Vamos falar de outra pessoa? Salmos 41, quem já achou, diga amém. Salmo 41, versículo 9. Tem uma palavra aqui. Salmo 41, 9. Uma palavra profética, é claro. Salmo 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo. Nossa, de quem será que está falando, hein? Vamos ver. Salmo 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. De quem que será que está falando, hein? E agora? Tem um sujeito oculto. Está tão oculto que ainda não tinha nem nascido. De tão oculto que está o sujeito. Você sabia? Esse sujeito aqui, que levantou contra alguém o seu calcanhar, que se levantou contra, é um sujeito oculto, porque não tem o nome dele aqui, ó. Salmo 41, 9. Não tem o nome dele. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, comia comigo do meu pão. Agora ficou claro, né? Comia do pão. Levantou contra mim o seu calcanhar. Até o meu próprio amigo íntimo. Vamos para Mateus capítulo 10. Vamos ver quem que é esse amigo íntimo aí. Mateus 10. Amigo íntimo foi uma força de expressão, né? Foi uma sátira, né? Porque chamar ele de amigo íntimo é brincadeira, né? Mateus 10, versículo 1. Mateus 10, 1.
Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Ora, são esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e o amigo íntimo, Judas Iscariotes, aquele, Salmo 41:9, que levantou contra ele o seu calcanhar. Ou, na mente de Mateus, aquele que o traiu. Vai para Lucas 22. Lucas 22. O assunto hoje, sinais de quem não foi escolhido por Deus. Lucas 22. Quem já achou, diga amém. Ninguém achou. Então eu digo amém, porque eu já achei. Lucas 22, versículo 1. Lucas 22, verso 1. Estava perto a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um jeito para matar a Jesus secretamente, pois temiam o povo. Então Satanás entrou no amigo íntimo. O Satanás entrou em Judas. Olha aqui, ó. Satanás entrou em Judas. Para aí. Bom, eu não vou perder muito meu tempo para explicar isso aqui, senão eu vou sair do meu assunto. O Satanás entrou em Judas é só uma força de expressão, tá? Isso não se entende literalmente. Um demônio entrando em Judas. Não é isso que está dizendo o texto. Satanás entrou em Judas, quer dizer, corrompeu o coração de Judas. Tá? Imagina, não tem muitos corruptos na política, que entra bonzinho e depois se corrompe? Satanás entrou nele, né? Não tem aquele meu companheiro tal, companheiro, não tem um companheiro lá? Então Satanás entrou nele, porque eu lembro quando ele ficava lá na porta da Volkswagen, que eu trabalhava na Volks, em 1984, quilômetro 23 da Volkswagen, lá na rodovia Anchieta. Eu trabalhava na Volks, e vira e mexe eu via lá, companheiro, em cima do caminhão, companheiro, companheiro, e depois o companheiro, o Satanás entrou nele. Quer dizer, ele se corrompeu. Então, a expressão Satanás entrou em Judas não se entende literalmente. Ficou claro para vocês? Não vou nem parar muito, senão vai demorar, tá? Só para você entender um pouquinho. Lucas 22, 3. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Segundo o Salmo 41, 9, foi chamado até de amigo íntimo. Olha só. Lucas 22, 4. E Judas foi aos... Alô, qual o tema de hoje, hein? Sinais de quem não foi escolhido por Deus. Não esqueci o tema, não. Já falei do Caim. Que matou seu irmão. Deus não recebeu a oferta dele. João 3,12. 1 João 3,12. Porque Caim era do maligno. Não foi escolhido por Deus. Agora havia uma profecia que o amigo íntimo, Salmo 41, 9, ou discípulo, Mateus 10. Está me entendendo aí? Diga comigo, Salmo 41, 9 é amigo íntimo. Diga, Mateus 10, discípulo. Tá me entendendo? Lá o profeta chamou de amigo íntimo, tá? Porque se referia a um discípulo de Jesus. Ficou claro para vocês? Isso é hermenêutica, isso é interpretação que o Espírito Santo nos dá. Lucas 22, 4. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. Safado, canalha, hein? Olha lá, Lucas 22, 4. Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. Oba, você vai entregar quem é o Jesus? Que fala que é o Messias, que fala que é o Salvador, que fica blasfemando dizendo que é o Filho de Deus? Você vai entregar ele para nós? Então vamos te dar uns trocados. Lucas 22, 6. Judas aceitou e começou a buscar oportunidade para lhes entregar Jesus sem a multidão saber.
O que Judas fez, hein? João capítulo 6, abre aí. O que Judas fez, hein? João 6. Tema de hoje: sinais de quem não foi escolhido por Deus. Aí alguém vai falar assim, né? Pastor, como que ele não foi escolhido por Deus se Jesus escolheu ele como seu discípulo? Você não está vendo que... Tem caneta aí? Você não está vendo que num filme sempre tem que ter o mocinho e o bandido, senão o filme não tem graça? Você nunca assistiu o Pica-Pau, o Zé Curubu, o Tom e o Jerry? Até no desenho é assim, novela é assim, todos os filmes são assim. Tem o bandido, Dick Vigarista, e tem o mocinho, Penélope Charmosa. É assim, a vida é assim. Porque isso já vem de Deus, alô? Isso já vem de Deus. Então colocaram nos desenhos, colocaram nos filmes, colocaram nas novelas. Por isso que Paulo diz que tudo provém de Deus. Está claro ou não está claro? Então, na cena, teria que ter um Judas. Na cena, teria que ter um traidor. Sigelo, Jesus escolheu 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estou esquecendo de um aqui, eu vou ter que pôr ele no meio. Porque senão o propósito não vai cumprir. Senão o filme fica sem graça. Um filme só com o mocinho? Batman e Robin tem quem? O Coringa. Batman e Robin tem quem? O Charada. Não é assim? Os Trapalhões, os Três Patetas. Tudo na vida tem o bandido e tem o mocinho. Jesus tinha escolhido 11. A cena não podia ser só com o mocinho. Tinha que ter um bandido. Então, João capítulo 6, verso 69. João 6, 69. Nós cremos, os discípulos falando, nós cremos, João 6, 69. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. João 6, 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Quem que escolheu os 12, irmãos? Jesus. João 6,70. Não vos escolhi eu aos 12? Sublinha aí, sublinha a caneta. Contudo, um de vós é um diabo. Não é o diabo, é um diabo. Pastor, mas quantos diabos existem? Não, irmão, não é assim que se entende. Não é quantos diabos existem. Agora temos que usar a língua portuguesa. João 6,70. Contudo, um de vós é um. O que quer dizer um? Artigo, na língua portuguesa, escreva aí. Artigo indefinido. Um diabo. Artigo indefinido. Um, uns, uma, umas. Isso é artigo indefinido. Artigo definido. Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse-o. Aí é artigo definido. Diz respeito a uma pessoa. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Aí é artigo definido. O, na língua portuguesa, é os, artigo definido. Ou seja, define, que é o diabo mesmo. Hebreus 2,14. João 6,70 não é o diabo de Hebreus 2,14. Judas foi chamado de um diabo, ou seja, um traidor. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa enganador, acusador. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa enganador. Por isso que Judas era um diabo, era um enganador, era um acusador. Só quem entendeu? Quem entendeu? João 6,70, respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é um diabo. Sublinha aí, referia-se ele a quem? A Mateus?
a João, a Marcos, Tadeu, Filipe, Tomé, até que passou os 11, e o 12º era quem? O Judas, que tinha que ter ele. Tinha que ter o Judas. Está claro ou não está claro? Tinha que ter por muitos motivos. Aliás, o Salmo 41:9 profetizou que ele iria existir e que ele iria fazer isso. João 6:70, contudo, um de vós é um diabo. João 6:71, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes. Tem caneta? O qual, embora fosse um dos 12, sublinha, mais tarde seria como Caim, porque não tinha sido escolhido por Deus, mas só para fazer parte do filme. Porque todo filme tem um mocinho, mas tem que ter também o bandido. Tom e Jerry, o Pica-Pau e o Zeca Urubu, o Zorro e os bandidos, o Batman e o Robin contra o Coringa. Sempre foi assim a vida. É assim e sempre vai ser. Quem entendeu? Que pastor que te explica isso? Onde é que você ouviu isso aí? Eu já vi o pastor até falando assim, mas será que... Olha como que o pastor é bem sensato. Burrão, né? No dito popular. Mas será que na última hora o Judas não se arrependeu? Porque, pastor, para de falar besteira, vai ler a Bíblia, meu. Judas era um filho da perdição. João 17, Jesus disse, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O Judas era um filho da perdição. O Judas era um traidor. O Judas não era mocinho, ele era um bandido. Ele tinha que fazer parte do filme, para se cumprir o propósito de Deus. Porque Jesus precisava ser entregado. Se ele não fosse entregado, ele não morreria. Se ele não morresse, ninguém seria salvo. Ninguém seria perdoado. Foi aí que entrou a insensatez de Pedro. Senhor, não, eu vou te guardar aqui dentro de casa, eu fiz um cômodo ali, fiz uma caixa forte e com aço intransponível, para que ninguém... O Jesus falou, para trás de mim, ignorância, que não entende o propósito de Deus. Você não está vendo que eu preciso morrer? Porque o profeta Ezequiel disse, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Se Jesus não morresse, permaneceríamos nos nossos pecados? E não teríamos a salvação? E não teríamos a vida eterna? Veja como o Pedro foi insensato. Ele queria guardar Jesus, para que ninguém matasse nele, para que ninguém tocasse ele, quando na verdade estava predestinado que Jesus teria que morrer. Isaías 53, ele foi ferido, ele foi humilhado, tinha que se cumprir. Só que para que se cumprisse, alguém tinha que entregar ele. O Mateus não ia fazer isso. Nem o Pedro, que o negou 3 vezes, não ia fazer isso. Porque o Pedro era ovelha, era um escolhido de Deus. Tinha que ser o quem? Tinha que ser alguém que não foi escolhido por Deus. O Caim já tinha morrido. Tiveram que arrumar outro. O nome dele era Judas. Traduzindo, Gênesis 4. Deus não aceita oferta de quem não foi escolhido por Deus, ainda que dê o mundo todo em dinheiro. Por isso que Coríntios 13, Paulo disse, ainda que eu dê toda a minha fortuna, se não tiver amor, nada serei. Por quê? Ele está falando de oferta de quem não foi escolhido por Deus. Pode dar todo o dinheiro do mundo que não vai ser aceito por Deus. Você paga uma luz, você paga uma água, você compra um terreno, compra cadeira, mas não é aceito por Deus. A respeito de Caim. A respeito de Judas, que não foi escolhido por Deus. Sinal de quem não foi escolhido. Judas foi um traidor. Está claro que não foi escolhido? Vamos ver mais um. 2 Timóteo capítulo 4. O tema de hoje, sinais de quem não foi escolhido por Deus. Mais uma pessoa. Mais uma pessoa. 2 Timóteo capítulo 4. Quem será essa pessoa agora, hein? O Caim era do maligno. Deus não atentou nem para Caim, nem para a sua oferta. Não recebeu. O Judas era um traidor. Também não tinha sido escolhido por Deus.
E esse próximo aqui? 2 Timóteo, será que ele tem sinal de que ele não foi escolhido por Deus? Vamos ver. 2 Timóteo 4, verso 9. 2 Timóteo 4, verso 9. Paulo falando para Timóteo, tá? O Paulo escreveu para Timóteo. Então, 2 Timóteo 4, 9, o Paulo disse para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Se é no WhatsApp ou no telefone, o Timóteo ia falar: por quê, Paulo? Que você quer que eu vá depressa? Aí o Paulo respondeu: porque Demas me abandonou. Para aí. E quantos Demas que eu já encontrei nesses quase 30 anos de ministério que também já me abandonou? Quantos? O senhor já viu vários Demas. Quantos Demas que já me abandonou aqui na igreja, aqui no ministério? Ah, mas abandonou por quê? 2 Timóteo 4, versículo 10. Amando o presente século. Ou seja, e eu já vi isso, hein? Ou seja, gostando mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Está claro ou não está claro? Não é isso? O senhor tem um vizinho lá que fez isso aí. O mundo, né? O mundo, ó. O mundo está me oferecendo. Porque tem coisas boas no mundo, né? Tem muitas coisas boas no mundo. A pessoa mora numa mansão de 5 milhões e ele não vai gostar de morar na mansão? A piscina com água aquecida, piscina olímpica, criado, Mercedes conversível, jato particular. Quem é que não gosta dessas coisas? Em vez de comer carne moída, come picanha, todo dia picanha. Cada pedaço de picanha é R$120. Não tem mais carne moída com chuchu. Agora é só picanha, filé mignon. Qual ser humano que não gosta disso? E não tem nada errado nisso aí. A questão é que o Demas começou a olhar para os prazeres do mundo. Eu vou ser crente? Ah, deixa o Paulo aí. O Paulo é um homem de Deus. Eu já ouvi isso aí. Ah, o pastor faz o louvor sozinho, né? Se eu não for hoje tocar no louvor, o pastor faz o louvor sozinho. E para você saber, eu faço mesmo, tá? Não tem problema não, eu faço sozinho. Porque Paulo e Silas estavam na cadeia preso, não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha violão, não tinha teclado, não tinha nada. Eles estavam cantando e louvando a Deus, e o Espírito Santo manifestou, Deus enviou os seus anjos. Então, o que manda é a unção, é a glória, é a qualidade do que se faz a coisa, é a qualidade de como se faz a coisa. Glória a Deus. Amém? Muito maravilhoso ter uma tecladista no louvor, ter quem toca o violão, quem toca guitarra, quem toca contrabaixo, quem toca bateria, tudo isso aí é maravilhoso. Quem toca tumbadora, toca o pandeiro, é muito maravilhoso, vozes, tudo isso aí é muito maravilhoso e fica uma coisa linda, uma glória, muito maravilhoso. Mas isso não impede de que alguém louve a Deus sem essas coisas. É muito maravilhoso, mas isso não impede ninguém de louvar a Deus sem o violão, sem a bateria, sem o contrabaixo. Quem está me entendendo? Ah, não vou louvar porque não tem violão. Mas Paulo estava na cadeia e não tinha violão. Ah, não vou louvar a Deus porque não tem cantores. Mas Paulo estava na igreja, lá na cadeia e não tinha cantores. Era ele e Silas. Ah, não vou louvar porque hoje não tem bateria. Mas Paulo não tinha bateria, estava na cadeia, preso. Então o que eu estou querendo te mostrar? O verdadeiro louvor, ele sai do coração, da alma, do espírito. É uma qualidade. As outras coisas fica bonito, fica maravilhoso. Mas você não pode ser impedido por coisas exteriores. O seu louvor tem que sair do coração antes dessas coisas. Amém? Por que o Demas abandonou Paulo? Por quê? Por causa de Romanos 8. Abre Romanos 8. Por que o Demas abandonou Paulo? Por que o Demas abandonou Paulo, hein? Quem já achou Romanos 8, diga amém. Romanos 8, versículo 5. Olha lá. Aqui nós vamos ver porque que o Demas abandonou Paulo.
O Paulo falou para Timóteo: Timóteo, meu filho, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, traduzindo, amando mais o mundo ou as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E fala na minha cara que você nunca viu crente que voltou para o mundão. Você já viu? Quem já viu? Eu já vi vários. Volta para as coisas do mundo. Por quê? Vamos falar a verdade? Porque nunca foi, de fato, convertido. Os convertidos da Bíblia e os escolhidos da Bíblia, nenhum voltou para trás. É um pleonasmo voltar para trás, porque voltar é para trás mesmo. Mas nenhum. Os da Bíblia, nenhum voltou. Os escolhidos, os convertidos, nenhum voltou. Quantas vezes eu já falei aqui que a manifestação, a presença do Espírito Santo é o maior prazer que eu já provei na vida. Irmão, só se você nunca provou, para você não me entender. Você ser cheio do Espírito Santo? Você não dá para trocar por dinheiro nenhum, por casa, por carro. Não dá para trocar por nada que tem nessa vida. A presença de Deus. Por isso que Moisés falou: Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. É claro, por quê? Irmão, se eu estiver aqui e Deus não se manifestar em mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou um professor de história. Eu não sou professor de geografia. Eu não sou filósofo. O que eu estou fazendo aqui? Papai, se a presença dele não for comigo. Quando eu louvo, quando eu entrego o meu louvor, se não tiver uma resposta, se ele não se manifestar com a sua presença em mim, então eu vou parar de fazer. Por quê? Então eu vou fazer profissional. Eu vou fazer de um modo profissional para ganhar dinheiro. Quantas bandas ganham dinheiro? Quantos cantores, músicos? Vou fazer de um modo profissional. Mas por que eu não faço de um modo profissional? Porque há uma coisa melhor que o modo profissional: a presença de Deus, o Espírito Santo em nós. Irmão, não dá para trocar isso por dinheiro nenhum. Por que o Demas abandonou Paulo, hein? Romanos 8, versículo 5. Por que o Demas abandonou Paulo? Romanos 8, 5. Paulo diz: os que são igual Demas... não. Os que são segundo a carne. Romanos 8, 5. Por que o Demas abandonou Paulo? O Paulo diz que o Demas amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E eu já vi isso, hein? Um homem foi na minha casa com a mulher dele e falou assim: olha, nós não queremos mais servir a Deus não, queremos agora cuidar da nossa vida, e não vamos mais estar no ministério, e não vamos... Quase que ia ser pastor, estava para ser pastor já, ia ser consagrado a pastor, questão de alguns dias, ele não sabia, só eu e Deus, ele ia ser consagrado a pastor. Alguns dias ele foi na minha casa e disse: olha, nós não queremos mais, não vamos congregar mais, não vamos estar em igreja nenhuma, agora nós queremos cuidar da nossa vida. Fiquei quieto, não falei nada. Eu não faço isso. Por muitos motivos. Jesus disse: aquele que pega no arado, olha para trás, não é digno de mim. Por muitos motivos, por muitos motivos. Por muitos eu nunca farei isso. Por muitos. Paulo mandou imitar ele, e Paulo nunca fez isso. Paulo foi até o fim. Ele falou: a coroa está me guardada. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O meu projeto é isso aí, igual o de Paulo. Ele mandou imitar ele. Mas o casal chegou em mim e falou: não, nós queremos agora cuidar da nossa vida, eu vou cuidar da minha vida. E então, como Demas, foi atrás das coisas do mundo, da vida humana. Eu penso que, afora muitas coisas, não entendeu, ainda que pregava, não entendeu o que é ser predestinado. Não entendeu. Não entendeu o que é ser predestinado. O dia que eu entendi que eu tinha sido predestinado mesmo, quando eu entendi, eu fiz uma música. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou.
e há anjos em meu favor. Eu nasci, para quem não sabe, segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Quando eu entendi, não quando eu li, ler qualquer um lê, quando eu entendi que eu tinha sido predestinado por Deus, não dá para voltar para trás, irmão. Só me restou dizer: eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Graças a Deus. Não sou daqueles que retrocedem para a perdição. Por que o Demas abandonou Paulo? Romanos 8,5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Está claro aí que tem dois times? Os que são das coisas do Espírito, e eu estou desse lado aí, sou desse time, e os que são das coisas da carne. Você vai ler Lucas 8, a parábola do semeador. Jesus diz que tem uma semente que cai na beira do caminho, outra semente cai entre os espinhos. A semente começa a crescer, os espinhos crescem e sufoca. Ou seja, os prazeres do mundo. Eu gosto dos prazeres do mundo, eu até vivo. Eu gosto de motocross, eu tenho uma moto para fazer motocross. De vez em quando eu vou no sítio, ando no meio da terra, ando na lama, porque eu gosto. Mas do domingo eu estou aqui para receber a graça apostolado. De quarta-feira eu estou aqui. Ou seja, eu não deixo de servir a Deus porque eu gosto de alguma coisa que tem no mundo. Ou eu gosto de churrasco, eu adoro um churrasco, comer um churrasco, eu adoro. Mas eu nunca vou trocar o churrasco pela obra de Deus, nunca. Ou eu faço antes o churrasco, ou eu faço depois. Mas nunca vai atrapalhar o meu servir a Deus. Nada vai me atrapalhar. Por quê? Porque eu fui chamado, porque eu fui escolhido, porque eu fui predestinado. Agora, quem não foi, os prazeres do mundo vai sufocando, até que o Demas, quando vai ver, o Demas está na balada. Olha o Demas na balada, ó. Por que está na balada? Por que voltou para as coisas do mundo? Romanos 8,5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito Santo, para as coisas de Deus. A inclinação da carne é morte, Demas. Mas você já sabe, você já leu, né? Você já até andou com Paulo, né? Já até andou comigo. Claro que você sabe, né? Romanos 8,6. Que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8,7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois a carne não é sujeita à lei de Deus. A carne não quer saber de congregar, a carne não quer orar, a carne não quer vir dia 3 agora de janeiro, porque a carne quer, a carne. Salomão disse em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador na tua mocidade, hein? Você quer ir primeiro para a farra, né? Você está invertendo as coisas. Primeiro você quer ir para a farra, se der você vem para a igreja. Demas. Eu já vi gente até pagar com a vida, hein? Mas Romanos 8,7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois a carne não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Portanto, e o Demas sabe disso, porque eu já vi até ele pregar isso aqui, Romanos 8,8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora veja que Paulo vai falar com outro time, com outro grupo de pessoas. Verso 9, vós porém não estáis na carne. Glória a Deus. Quem pode falar glória a Deus?
O Paulo está falando com outro povo. Vós, porém, não estáis na carne. O que vocês falam? Glória a Deus. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis... Vocês não são igual Demas, igual Caim, igual Judas. Vocês foram escolhidos por Deus. Vocês foram escolhidos por Deus. Romanos 8:9. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, habita ou não habita? Glória a Deus, né? Romanos 8:9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, Romanos 8:9. Esse tal é como Caim, é como Judas. Esse tal não é dele. Em outras palavras, esse tal não foi escolhido por Deus. Só se está claro. Está claro ou não está claro, hein? Está claro ou não está claro? O tema de hoje: sinais de quem não foi escolhido por Deus. Eu teria mais 2 textos para ler, mas não vai dar tempo. Vou ler só mais um para terminar, porque hoje é o último culto do ano. Agora eu vou pregar só o ano que vem. Último texto, 2 Timóteo capítulo 2. Tema de hoje, diga comigo: sinais de quem não foi escolhido por Deus. A verdade é o seguinte, irmão: o maior sinal de quem foi... Quer escrever isso? O maior sinal, porque não está na Bíblia isso aqui é uma interpretação bíblica. De tanto ler a Bíblia, eu cheguei a essa conclusão. O maior sinal de quem foi escolhido por Deus são 2. O fruto e a perseverança. Amém? É o fruto e a perseverança. O que prova que alguém foi escolhido por Deus? Alô, o Demas perseverou? Não. E o Barnabé? Também não, porque ele brigou com Paulo, discutiu com Paulo, deixou Paulo, abandonou, foi embora. Igual aquele velhinho da escolinha do professor Raimundo. Pô, mas o Barnabé estava indo tão bem. Não estava? Começou com Paulo, Gálatas 2. A mim e a Barnabé, o Paulo diz. Então o evangelho da graça começou com Paulo e Barnabé. Lá na frente o Barnabé discutiu com Paulo, abandonou Paulo. Igual o Demas, deixou Paulo e foi embora. Que um cara desse tem na cabeça? Alguém diria assim: ah, mas se eu tivesse com Paulo, eu nunca ia abandonar. Você me abandonou, meu! Paulo disse: eu plantei e o outro rega. Paulo disse: eu ponho fundamento, o outro edifica. Você não abandonou Paulo porque você não viveu com ele, mas você abandonou o outro. É a mesma coisa. Você quer que eu creia que você não ia abandonar Paulo, se você me abandonou? Se você me abandonou, você imagina Paulo, que eu não sou a metade de Paulo. Você não ia suportar Paulo? Barnabé não suportou? Demas não suportou? Esses 2 que eu vou falar aqui agora também não suportou? Vamos falar deles. 2 Timóteo 2, versículo 16. 2 Timóteo 2, para terminar. O tema de hoje foi sinais de quem não foi escolhido por Deus. E o que eu falei agora para você escrever foi essa frase: o maior sinal de quem foi escolhido por Deus são 2 sinais: o fruto e a perseverança, claro. Como é que eu sei que Paulo foi escolhido? Porque o Paulo disse, 2 Timóteo 4, olha: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nossa, Paulo era um escolhido mesmo, hein? Foi até o fim. Mas quantos que você já viu que Paulo na metade do caminho? Quantos que você já viu? Que gostava da igreja e gostava do pastor, mas cadê? Cadê os frutos? Não tem. Cadê a perseverança? Não tem. Cadê? E muitos já morreram. Cadê? O Espírito Santo está mandando falar: ah, se não fosse a graça de Deus, hein? Para terminar, 2 Timóteo 2,16. 2 Timóteo 2,16, aqui tem 2 aqui, ó. Sinais de quem não foi escolhido por Deus. Aqui tem mais 2 aqui, ó. 2 Timóteo 2,16. Paulo disse: evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses, no plural,
sujeitos ocultos, mas que vai ser revelado. A palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Digam bem forte: como você sabe que eles não foram escolhidos por Deus? Diga isso. O verso 17, ó. 2 Timóteo 2,17. Eles se desviaram da verdade. Olha o sinal aqui, ó. Quem está entendendo? Olha o sinal de quem não foi escolhido por Deus. Está claro ou não está claro? Para mim está claro. Alguém que foi escolhido vai desviar da verdade, irmão? Você está louco? O Paulo diz, segundo Coríntios 11, a verdade de Cristo está em mim. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. O Himeneu e o Fileto vai lá e se desvia da verdade. Foi escolhido por Deus? Tema de hoje, sinais de quem não foi escolhido por Deus. Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, ou seja, conheceram a verdade. E quantos que eu já vi que conheceram a verdade e se desviaram da verdade? Esses dias você contou com mais um aí, pastora, que conheceu a verdade e se desviou da verdade. Foi para a maçonaria. Olha que vergonha. Olha que vergonha. Olha que vergonha. Não para mim, vergonha para ele. Para mim não é vergonha nenhuma. Eu fui escolhido por Deus. 2 Timóteo 2,17. Himeneu e Fileto se desviaram da verdade. Não preciso nem ler o restante do texto. Acabou, já parou por aí. Esse é o currículo deles. Himeneu e Fileto se desviaram da verdade. Como é que você vai seguir um pregador que se desviou da verdade? Eu vou falar porque Deus está mandando falar. Eu não vou temer o homem, eu vou falar, Deus está mandando falar. Eu fui abrir um ministério lá em Fortaleza. E consagrei um pastor lá a pastor. Consagrei um homem a pastor. O homem e a mulher. Sabe o que aconteceu em pouco tempo? Se desviaram da verdade. Dei um passo para trás. Falei com Deus, Senhor. Ele falou, não, estou sabendo já. Eu vou tirar meu time de campo. Ele falou, pode tirar. Não participa de coisa errada. Falei, mas é isso mesmo que eu vou fazer. Eu não vou participar de coisa errada, não. Levei a graça, levei o apostolado, consagrei-os ao Senhor, uma obra séria. O homem se desviou da verdade, consciente. Alertei ele, conversei com ele, falei com ele, mas é adulto, né? O Demas era adulto, o Himeneu, o Fileto era adulto, não era criança de 2 anos. Saí daqui e fui em Fortaleza, 5 horas de avião. O homem se desviou da verdade. O que eu fiz? Dei um passo para trás. Tirei minha cobertura pastoral, tirei minha cobertura apostólica, não falo por ele, não respondo por ele. Se der bem ou se der mal, não tenho nada a ver com isso. Dei um passo para trás, porque eu não participo de coisa errada. Eu, Marcos Gomes Apóstolo, não participo de coisa errada. Você anda com coisa errada? Se eu descobrir, eu dou um passo para trás. E para por aqui, hein? Se eu descobrir, Deus fala. Teve um irmão que estava falando com a pastora esses dias, conversando com a pastora, e o irmão falou assim, o apóstolo está sabendo, já que Deus falou com ele. Ele falou, está sabendo mesmo. Porque aqui é Amós, é o que o profeta Amós disse em Amós 11. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar seu segredo aos profetas. Amós 7. Deus revela, Deus fala. Se tiver coisa errada, eu estou fora. Não me chama, não participo de coisa errada. Está claro? Fui em Fortaleza, consagrei o homem pastor, a custo, sem mexer em dinheiro, mas a custo próprio. Esquece o dinheiro? Eu peguei um avião, se o avião cai. Tá, eu e minha esposa. Então tem risco de morte. Né? Não um risco de vida, porque vivo eu já estava. É risco de morrer. Não é risco de vida, é risco de morte. Se o avião cai, morre. O que aconteceu? O homem se desviou da verdade. O que eu fiz?
tirei meu time de campo. Estou livre de má consciência diante de Deus. Estou legal, não respondo por ele. Por quê? 2 Timóteo 2,17. Como Himeneu e Fileto se desviou da verdade. Então não conte comigo. Não conte comigo. As heresias que você está falando aí, lamentável. Não estou profetizando não, tá? Mas é só uma analogia. Vai morrer na praia. Ah, vai morrer na praia. Não estou profetizando não. Não tem como ter comunhão. Nem quem é da lei, nem quem é da graça. Muitas heresias, muitas distorções, muitas aberrações. Graças a Deus que eu retirei a cobertura. Não respondo por ele, não falo por ele. Se desviou da verdade. E aí eu me lembro da instrução de Paulo, Gálatas 6,7. Gálatas 6,5. Cada um levará o seu próprio fardo. Não respondo por você. Segue o seu caminho, eu sigo o meu. Ligou em casa e eu falei, é melhor que você siga o seu caminho. A gente tem um joguinho de cintura, né? Tem que ter uma educação, né? Segue o seu caminho. Tá, eu estou tirando meu time de campo. Não participo dessas coisas. Já tinha entristecido o Espírito Santo. A voz fica embargada até para falar. Já tinha entristecido o Espírito Santo. Mas Deus permitiu que eu participasse disso. Para aprender, né? A escola de Deus é assim. A escola de Deus não é teoria, a escola de Deus é prática. Tive que sair daqui para ir lá em Fortaleza para aprender como que é as coisas de Deus. É assim. Porque se eu soubesse que o homem ia desviar da verdade, eu teria ido em Fortaleza? Nunca. Mas a gente não tem bola de cristal. Deus é onisciente. Ele tem todo o conhecimento do passado, presente e futuro. Eu não sou Deus, só Ele tem. E Ele não me falou nada, então eu fui. Ele permitiu. E fiz o que tinha que fazer de coração. Mas ao se desviar da verdade, aí não conta comigo, eu não participo, aí estou fora. Seja quem for. Seja quem for na face da terra. Aí não conta comigo. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus? Esta foi a última ministração do ano de 2020, com o tema Sinais de quem não foi escolhido por Deus. Você viu aí Caim, Gênesis 4, que Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. 1 João 3,12, o Caim era do maligno. Por isso que ele matou Abel. Você vê, Salmo 41,9, já estava profetizado que o Judas ia trair Jesus. E traiu mesmo. Lucas 22, Mateus 10. Você vê, João capítulo 6, o Judas traiu mesmo Jesus. Porque não tinha sido escolhido por Deus. Vocês entenderam o assunto? Aí depois vemos aí Demas, que abandonou Paulo. Pô, irmão, olhem para mim, se eu andasse com Paulo, eu tenho certeza que o senhor não ia abandonar Paulo. Ah, o senhor é crente, né? O senhor não ia abandonar Paulo. Abandonar Paulo, um homem que foi ao terceiro céu, recebeu a revelação de Deus, abandonou Paulo porque gostou mais da balada, gostou mais das coisas do mundo, dos prazeres da vida. Abandonar um profeta, um apóstolo, Paulo, abandonou. E o Himeneu e Fileto? Ah, soberba, orgulho, presunção, como eu tenho visto alguns aí no Rio de Janeiro, né? Presunçosos, pensam que são donos da verdade, pensam que todo mundo tem que pensar igual eles, tem que crer igual eles crê. Aprenda a respeitar as pessoas, né? Começa por aí, né? O cristão tem que ter pelo menos educação, porque a educação vem do pai e da mãe, não tem nada a ver com Deus. A educação vem de pai e mãe. Aí com a educação, lendo a Bíblia, você começa a ter entendimento espiritual. Aí você vai ler Romanos 14, né? Que vai te dar uma dica de como conviver com as pessoas diferentes de vocês, né? É só ler Romanos 14 que o Espírito Santo vai te dar entendimento. Se der tempo dele dar o entendimento, ainda, se der tempo. Para alguns ele não dá mais o entendimento. Mas aí já é com Deus, né? Mas o Romanos 14 sempre ajuda, pelo menos a ter educação. Né, abençoados? Se o cristão não tiver educação, ele não tem nada. Pode pregar a Bíblia, pode mostrar a Bíblia, pode orar de ponta cabeça. Se ele não tiver educação, quem é que vai crer na Bíblia que alguém está pregando se a pessoa não tem educação? Se não respeita, não considera, não tem o mínimo temor a Deus? Quem vai crer num homem desse?
Vamos agradecer a Deus por esse ano? Senhor, graças nós te damos. Em tudo te damos graças. Obrigado por nos ensinar a diferença, os sinais, as evidências de quem não foi escolhido por Deus. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo. Que a tua graça seja e esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Não é só sobre o MGA não, porque o povo de Deus está espalhado na face da terra. Eu já li que o corpo de Cristo não é um só membro. Que todos entendam isso e compreendam isso. Que a tua graça seja e esteja sobre todo o povo de Deus na face da terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Graça e paz a todos vocês. E você, hein? Domingo que vem, agora dia 3 de janeiro, primeiro culto do ano. Não perca por nada. Palavra profética para viver uma vida de vitória em 2021. Graça e paz com palmas e até domingo. Graça e paz. Até domingo.